Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje trago para você 5 top fundos imobiliários que estão mais baratos e pagando mais dividendos do que o MXRF11. Então se você tem o MXRF11 ou se você estava interessado em comprar, fique sabendo que tem opções melhores, tá certo? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê que o MXRF11, apesar de ser um ótimo fundo imobiliário, não está tão vantajoso de se investir quanto esses 5 fundos imobiliários que eu trago aqui para você. E uma grande preocupação que eu tenho, e eu tenho recebido muitas mensagens de seguidores, é o quê? Muitos seguidores aqui do canal ainda não sabem, ou não sabiam até conhecer o nosso canal, separar aí o shoyu do trigo, digamos assim. Por que que eu falo isso? Porque nós temos bons fundos imobiliários, sim, só que muitas vezes eles estão caros. E nós temos também outros fundos imobiliários ruins, de péssima qualidade e que estão teoricamente baratos. Então a gente precisa o quê? Primeiro entender o que é um fundo imobiliário caro e o que é um fundo imobiliário barato, tá certo? E nós temos que o quê? Fazer a comparação com o preço de aquisição. E aí eu trago para você aqui um exemplo muito simples e chulo, tá certo? Imagine aí um tênis da Nike, vou colocar aqui na tela, tá certo? Bom, esse tênis da Nike, o valor dele de mercado é de R$1.000. Bom, R$1.000 para um tênis, considerando aí a população brasileira e a média, né, de ganho salarial, a gente vai falar que ele tem um custo de aquisição caro, tá certo? Bom, então vamos lá, R$1.000 para um tênis realmente está caro. Mas imagine que você está passando pelo shopping e tem a loja ali do seu Mário, né, que está fazendo uma bela de uma promoção e esse tênis que custa R$1.000 Nike, ele está sendo vendido por R$500, então ele está com preço de aquisição mais barato, mas ele ainda continua caro. Tá certo? Porque ele tem um preço de aquisição ainda elevado para a média de população brasileira. Tá certo? É um exemplo chulo que eu quero te explicar, mas que fique para você entender. Tá certo? Então, nós temos hoje fundos imobiliários base 10 e é levado esse nome porque a cota está próxima de R$10, mas não quer dizer que ele está barato ou está caro, tá? Eu vou ensinar você a como ver isso. E nós temos também os famosos fundos imobiliários base 100, que é a maioria dos fundos imobiliários hoje, inclusive, que vão ter a cota ali muito próxima de R$100, que também não quer dizer que está caro ou barato, simplesmente o custo de aquisição, né, está caro. Por quê? R$100 hoje, para você comprar uma cota de um fundo imobiliário, muitas vezes é caro para a maior parte dos brasileiros que estão começando agora, que às vezes tem R$20, R$30 para começar a investir, e aí eles preferem olhar o quê? Os fundos imobiliários base 10. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Nós temos fundos imobiliários base 10 também muito bons. Então se aquele investidor ainda tem R$20, R$30 por mês para começar a investir, muitas vezes ele vai olhar ali para as ações com um valor mais baixo, com fundos imobiliários base 10 que tem um valor mais baixo, até que ele monte um patrimônio mais elevado e consiga começar a comprar fundos imobiliários, por exemplo, de cota base 100. Porém, é muito importante que você entenda o conceito de estar caro ou barato. Né? Não é porque o MXRF11 custa R$10 e é um fundo base 10 que ele está barato. Não, ele tem um custo de aquisição mais baixo. Porém, nós vamos olhar aqui na prática que ele hoje está caro frente ao seu valor patrimonial. E nós temos também outros fundos aí base 100, que apesar de ter um custo de aquisição mais caro, próximo a R$100, muitas vezes eles estão baratos comparado ao valor do seu patrimônio. Então espero que tenha ficado mais claro para você o que é um custo de aquisição mais caro ou mais barato, tá certo? Levando em média o padrão brasileiro, e também o que está barato realmente ou caro frente ao que realmente vale o ativo. Bom, então vamos lá, vamos na prática dar uma olhada aqui nos indicadores e no valuation do MXRF11. Então vamos lá, tô aqui no site Investidor 10, coloquei aqui MXRF11, tá certo? E olha lá, hoje a cota dele tá custando R$10,43. Realmente, o custo de aquisição para a média do brasileiro é mais barata, né? Muitos investidores iniciantes têm R$10 para começar a investir e muitas vezes não tem R$100 para comprar, por exemplo, um XPML11 ou, enfim, um BTLG11, tá certo? Que são ótimos fundos imobiliários, porém tem o custo de aquisição mais caro. Porém, eu quero que você olhe com muita atenção agora neste indicador, que é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Ele vai ditar se o fundo imobiliário, no caso aqui de papel, está caro ou está barato, tá certo? E tem uma grande diferença quando você vai analisar um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo. Tome cuidado, não quer dizer que o PVP abaixo de 1 significa que o fundo de tijolo está barato. Para fundos de papel, ele é muito mais assertivo, tá certo? Para fundo de tijolo, já não é tão assertivo assim, tem que tomar cuidado. Por quê, André? Vamos lá. Fundos imobiliários de tijolo investem em imóveis físicos, tá certo? Então imagine que você comprou aí uma cota do HGLG e tá lá um PVP de 1,05. Você vai falar, tá muito caro.
mas a gente não tem a certeza absoluta. Quem vai ter essa certeza absoluta é quem realmente está ali, né, olhando como é que está o preço do metro quadrado na região, como é que tá, os galpões estão bem, tá com algum tipo de problema, como é que tá o preço médio na região. E muitas vezes esse preço, no caso, versus valor patrimonial, ele foi feito aí uma foto de um ano atrás. Por quê? Todos os gestores de fundos imobiliários, eles são obrigados a contratar uma agência independente para que faça uma avaliação patrimonial dos seus galpões, dos seus shopping centers, dos seus escritórios, para que fale ao mercado, olha, os meus galpões estão valendo 100. Só que essa foto pode ter sido feita há um ano atrás. Hoje ele pode estar valendo 110 ou 95. Então esse PVP de tijolo, ele pode variar mais, diferente do fundo imobiliário de papel, que é mais assertivo, tá? E apesar do MXRF11 ser um fundo híbrido, porque também ele tem um pedacinho de imóveis ali na sua carteira, tá? E ele pode até comprar outros fundos imobiliários, mais de 90% da sua carteira é de papel. Então a gente fala que o MXRF11 ele é um fundo do tipo papel, tá certo? Então hoje R$10,43, ele tem um custo de aquisição mais baixo, porém o PVP está em 1,06, mostrando para mim o quê? Se eu comprar ele hoje, eu vou estar pagando mais caro do que ele vale. Tá? E olha aqui, ó, ele pagou nos últimos 12 meses 12,56% em dividendos, né? Lembrando que os dividendos são os aluguéis mensais que caem na conta aí dos cotistas do fundo imobiliário e isento de imposto de renda, o que é uma grande vantagem dos fundos imobiliários. E ele pagou muito bem. Para a média de fundo de papel, considerando o mercado, ele foi muito bem, pagou muito bem. E detalhe, olha isso, ele ainda pagou, né, 12,56%, somado a uma valorização de cota de 12,76%. Então ele foi muito bem. Lembrando que o fundo de papel ele pode te dar dois tipos de ganho, né? O aluguel mensal e também a valorização da cota. Caso você queira vender tua cota, se você vender ela com valorização, você ganha também aí com isso. Então você tem essas duas possibilidades de ganho aqui com o MXRF11. E olha que legal, ele ainda tem 9,3 milhões por dia sendo negociado, que é uma liquidez muito boa. Lembrando que a liquidez é o ato de você transformar um ativo em dinheiro. Quanto melhor a liquidez e maior a liquidez, mais rápido de você conseguir vender. Quanto menor a liquidez, aí você vai ter mais dificuldade de vender o ativo. 9 milhões de reais sendo negociados todos os dias mostra que o MXRF11 é muito fácil de você comprar ou vender na Bolsa de Valores. Você não vai ter nenhum problema caso você queira comprar ou vender, tá certo? Para nós que somos investidores comuns, exceto os fundos que negociam milhões, bilhões, tá? E olha lá que legal. Bom, o MXRF11 ele é um fundo muito interessante, ele é um fundo muito bom, tá? Porém, a questão do preço que nos afasta hoje aí de considerar ele um ótimo investimento para o atual momento. E eu trago aqui para você, fica até o final do vídeo, 5 bons fundos imobiliários que estão mais baratos e pagando mais do que o MXRF11. E se não ficou muito claro para você, vamos mais a fundo aqui, o site Investidor 10 traz isso para nós, é muito legal. Olha que bacana, hoje o valor patrimonial por cota do MXRF11 está avaliado em R$ 9,84. Ou seja, se tivesse R$ 9,84 a cota na Bolsa de Valores, eu ia te falar, pô, show de bola, o fundo é bom, tem uma gestão boa, tem um histórico maravilhoso, tem uma boa liquidez, tá certo? Eu não tenho nada contra o MXRF11, muito pelo contrário. Mas no momento o valor da cota está em R$ 10,43, o que me mostra que eu estou pagando mais caro do que ele vale. Então me faz olhar para o lado, outros fundos base 10, considerando aqueles investidores iniciantes que têm pouco dinheiro para investir, né, e que podem observar outras questões aqui, outros fundos imobiliários que estão mais baratos e até pagando mais dividendo. Então, não me leva a ter vontade de investir no MXRF11, tá? Bom, então olhando aqui, são 3,29 bilhão de reais aqui o valor patrimonial, um patrimônio muito robusto, tá? E o PVP está em 1,06. Mas eu vou trazer aqui para vocês outros fundos imobiliários, como eu prometi, tá certo? Similares ao MXRF11, e eu tive que fazer uma baita de uma pesquisa. Realmente a gente não tem tantos fundos base 10 assim na Bolsa de Valores e com qualidade para que eu pudesse trazer aqui para você. E aí o que eu te peço em contrapartida? Poxa, foi muita informação que eu pesquisei, tive que ir a campo, tive que pesquisar para não trazer nada ruim aqui para vocês, tá certo? Vídeo que não tá patrocinado, não tem patrocinador, não tem interesse nenhum aqui em divulgar esses 5 fundos imobiliários, mas eu te peço em contrapartida para você apertar o botãozinho de curtir. É isso que eu peço aqui embaixo, já me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você, muito similar ao MXRF11, que está pagando mais dividendo e está mais barato também, quanto o seu valor patrimonial, é o VGIR11, um belo de um fundo imobiliário, e hoje com R$ 9,75 você já consegue comprar a cota aqui do VGIR11, tá? Tá mais barato que o MXRF11. E ele pagou 14,39% de dividendos nos últimos 12 meses. Também pagou mais do que o MXRF11. E o seu PVP está em 1, mostrando que hoje ele está negociando o valor patrimonial pelo preço justo. Então são várias vantagens que me fazem levar hoje o VGIR11 a ser melhor do que o MXRF11 para investir, tá? Tem uma boa liquidez diária de 3,7 milhões de reais todos os dias sendo negociado
e se valorizou também nos últimos 12 meses, 18,8%. E vamos mais a fundo aqui, vamos dar uma olhada no valor patrimonial do VGIR11. Olha lá, o valor patrimonial por cota está em R$ 9,74, sendo que a gente pode comprar ele hoje por R$ 9,73, ou seja, está praticamente no valor justo, mudando um centavo aqui, tá? PVP está em 1 e tem 1 bilhão de valor patrimonial, também é um valor bem robusto aqui para o VGIR11. Vamos mais a fundo aqui dar uma olhada no VGIR11, olha lá, tipo de fundo, ele é um fundo do tipo papel, com uma taxa de administração de 0,2% também, tudo muito similar ao MXRF11, são 242 mil cotistas hoje no fundo, com valor patrimonial de 1 bilhão de reais. Então, um fundo super aprovado aqui, lembrando que eu não faço recomendação de investimento, estou compartilhando com você alguns fundos que eu olharia hoje ao invés do MXRF11, tá? Mas você é o responsável aí por fazer suas compras. Estou só compartilhando com você alguns estudos que eu fiz e que também você aprenda a sair daqui e que você possa também fazer e colocar em prática os seus estudos para que você não escolha mais fundos ruins ou ações ruins. É isso que eu ensino aqui no meu canal, por isso a importância de você também estar inscrito aqui no canal Mestre da Riqueza, com o sininho ligado em todas as notificações para que você não fique de fora de nada, tá certo? E vamos lá para o segundo fundo imobiliário que eu trago para você, que é o VGHF11, que hoje está custando R$ 8,96, mais barato do que o MXRF11, pagando 13,95% nos últimos 12 meses, também isento de imposto de renda, tá? Todos os fundos imobiliários com os aluguéis isentos de imposto de renda, pagando mais também do que o MXRF11 e está com preço sobre valor patrimonial em 0,97. Ou seja, o valor patrimonial está mais barato do que realmente vale, tá certo? Por um belo de um fundo imobiliário aqui. São 5,5 milhões de reais todos os dias negociados, uma bela de uma liquidez, e se valorizou aqui nos últimos 12 meses 15,17%, mostrando aqui que ele foi muito bem no último ano, tá? Vamos mais a fundo aqui no valor patrimonial? Olha lá, R$ 9,26 por cota. Tá mais caro do que o valor da cota em si negociado, que está em R$ 8,96. Ou seja, nós podemos comprar ele hoje por R$ 8,96, sendo que ele vale R$ 9,26. A gente está comprando ele em promoção, tá? O valor patrimonial do fundo, 1,5 bilhão de reais, também é um fundo bem robusto. Vamos mais a fundo aqui na ficha técnica do VGHF11. Olha lá, tipo de fundo, fundo de papel, tá? Nós temos aqui uma taxa de administração de 0,9%, também é uma taxa super tranquila, muito parecida com o MXRF11, 400 mil cotistas hoje no fundo, bastante gente investindo aqui no VGHF11, tá? E tem um valor patrimonial de 1,5 bilhão de reais, como nós falamos, então é um fundo também que eu olharia hoje com maior prioridade do que o MXRF11. Vamos falar aqui do terceiro fundo imobiliário que leva o nome de Game 11, tá certo? E não tem nada a ver com videogame, tá certo? É fundo imobiliário de papel aqui da Guardian Multiestratégia. Bom, com R$ 9,26 você já compra aqui uma cota do Game 11, tá mais barato que o MXRF11, pagando aqui 12,68% em dividendos e o seu preço sobre o valor patrimonial mostra que ele tá muito mais barato também do que o MXRF11, 0,95. Tá? São 110 mil reais negociados todos os dias, tem a liquidez um pouquinho mais enxuta, mas ainda uma boa liquidez e se valorizou nos últimos 12 meses 25%. Vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial, olha lá, R$ 9,75 por cota e a gente consegue comprar ele hoje um pouco mais barato por R$ 9,23, tá? São 211 milhões de reais aqui no valor patrimonial, ele que é um fundo um pouco mais novo e tende a aumentar aí nos próximos meses, é isso que eu espero, tá bom? Mas é um fundo interessante também. A taxa de administração está um pouquinho acima, 1,10%, mas também muito similar aos outros fundos que nós temos aqui. São 24 mil cotistas hoje no fundo para 211 milhões de reais de valor patrimonial. Bom, o próximo fundo que eu trago aqui é um fundo que eu já falei bastante no meu canal, que é o CPTS11 também, um ótimo fundo aí, né, similar ao MXRF11 e hoje com R$ 8,61, bem abaixo do valor da cota até do MXRF11, você já consegue comprar uma cota de CPTS11. Que pagou nos últimos 12 meses 10,36% em dividendos, tá? Seu PVP está em 0,94, também está bem atrativo quanto ao valor patrimonial e tem uma super liquidez também próxima até o MXRF11 de 7,2 milhões de reais todos os dias, vai conseguir comprar e vender com facilidade. E ele se valorizou, as suas cotas, no caso, 24,75% aí nos últimos 12 meses, muita gente procurando aí o CPTS11 nos últimos meses, porque está pagando muito bem realmente, e nós temos uma tendência de queda de taxa de juros no Brasil, levando os investidores de renda fixa a procurar mais agora os fundos imobiliários também, tá? Bom, olhando aqui o valor patrimonial por cota do CPTS11, chegamos aqui no valor de R$ 9,12, sendo que a gente pode comprar ele hoje por R$ 8,57, PVP nós já falamos 0,94, valor patrimonial 2,9 bilhão de reais. Olhando mais a fundo aqui a ficha técnica do CPTS11, olha lá, tipo de fundo, fundo de papel, com uma taxa de administração de 1,05%, tudo muito próximo aos outros fundos que a gente vem falando, são 372 mil cotistas hoje no fundo, também tem bastante cotista no CPTS11. E chegamos aqui no nosso quinto fundo imobiliário, que eu olharia com mais carinho do que o MXRF11 hoje,
que é o MCHY11, poucos conhecem, da Mauá Capital, tá certo? Olha lá, R$ 9,39, você já consegue comprar uma cota hoje, né? Ele que pagou nos últimos 12 meses 15,11% em dividendos, um dividend yield muito robusto, lembrando que é isento de imposto de renda. O PVP está em 0,95, super bacana, com uma ótima liquidez diária de 4,2 milhões de reais, e aqui mostra uma variação negativa de 91%, mas é porque suas cotas custavam ali em torno de R$ 110 reais, e nós tivemos um desdobramento para vir para a base 10, para ficar mais acessível ali, tá certo? E o gráfico aqui do site entendeu de uma forma errada, e ele veio para próximo de 10 reais, por isso que mostra essa desvalorização, mas na verdade quando a gente tem o desdobramento, né, o que acontece? Se você tem uma cota de 100 reais, você passa a receber 10 cotas de 10 reais, então fica na mesma, tá? Você só vai ter mais quantidade de cotas, o valor não muda. Olhando o valor patrimonial do fundo hoje, a gente vê que ele negocia aqui um valor patrimonial de R$ 9,88, sendo que o valor da cota hoje está em R$ 9,40, então a gente também consegue comprar ele com desconto, tá? Um PVP de 0,95. O valor patrimonial em 1,10 bilhão de reais, tá super bacana, super robusto o fundo também. Olhando mais a fundo, a gente vai ver que ele é um tipo de fundo de papel com uma taxa de administração de 1,05%. São 23 mil cotistas no fundo hoje, tá certo? Como nós falamos, para 1,10 bilhão de reais de valor patrimonial. E aí eu quero saber de você que me segue aqui no canal, hoje você está investindo mais em fundos imobiliários base 10, fundos imobiliários base 100 ou até mesmo você já está conseguindo mesclar entre base 10 e base 100? Comenta aqui embaixo comigo e até mesmo se temos outras opções que eu não trouxe aqui que poderiam ser melhores que o MXRF11, tá certo? Um grande abraço para você, lembre-se, toda semana eu trago 3 vídeos aqui para te ajudar a investir, para melhorar a sua educação financeira, para melhorar os seus investimentos. Contem sempre comigo e até o próximo vídeo.